Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para a nossa 16ª aula do estudo do Evangelho de João. Estamos no capítulo 4 e vamos ver hoje a partir do versículo 26 até o versículo 42. Hoje nós vamos ver que muitos samaritanos creram em Jesus. Bem, em nossa última aula, nós chegamos no versículo 26, que eu defini como o clímax do texto desse capítulo 4, um ponto alto, um momento solene, repleto de significados, onde Jesus, o Filho de Deus, ele se revela a uma mulher pecadora, conhecida na cidade onde morava, na cidade de Sicar, por ter uma vida amorosa reprovada para aquela época. E essa mulher, essa pecadora, essa samaritana, recebe de Jesus atenção, amor, ensino, recebeu misericórdia e recebeu a salvação. Além disso, ela recebe uma grande revelação que Jesus não tinha feito de forma direta a ninguém. Ele diz a ela: eu sou o Messias, o Cristo, Filho de Deus. Que maravilha! Fantástica história! Mas antes de continuarmos a estudar essa história, eu queria trazer para vocês um resumo dos pontos mais interessantes que vimos até agora nesse texto da mulher samaritana, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 26. O texto apresenta essa mulher samaritana como uma pecadora conhecida na cidade de Sicar. Essa mulher vai pegar água ao meio-dia. Por que o meio-dia? Porque ela tinha uma reputação que não era muito agradável na cidade. E esse horário, ninguém vai buscar água no poço, já vimos isso. Segundo, ela não era uma mulher ignorante sobre Deus. O versículo 25, ela diz assim: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, mostrando que os samaritanos sabiam, que os samaritanos esperavam o Messias prometido, esperavam Cristo. Isso provavelmente, eu creio que é resultado dos ensinos dos seus pais, bem antes da mistura do povo judeu com os estrangeiros, como nós vimos na introdução do nosso estudo. Terceiro, essa mistura veio provocada pelos assírios, que levam cativo esse povo judeu e deixam lá estrangeiro e forma um povo misto. Terceira coisa que esse texto nos revela é que essa mulher samaritana, ela foi convencida do seu pecado. E Jesus faz isso de modo sutil, de modo delicado. Quando ele diz: vai chamar o seu marido. Aí essa mulher cai em si. Ela vê diante do mestre que ela era uma mulher que vivia em pecado. E muitas vezes não percebemos os pecados que estamos cometendo. É preciso que alguém suscite isso da gente para nos levar a um arrependimento. Quarto ponto. Essa mulher, ela recebe uma revelação direta de Jesus, confessando que ele é o Messias. Até seu julgamento, Jesus não revelou isso a ninguém de uma forma direta. Quinto ponto. Essa mulher bebeu da água viva. Isso é dito pelo versículo 5, 7, 14, o próprio 26. Isso significa que essa mulher creu em Jesus. Ela diz: dá-me de beber dessa água. E no versículo 14 ele diz: quem beber dessa água que eu der, jamais terá sede. Então, esse conjunto de versículos com o versículo 26 nos faz crer que essa mulher creu em Jesus e se tornou uma serva de forma imediata. Sexto ponto, ela teve sua vida mudada pela revelação do Filho de Deus que foi dada no versículo 26. Eu sou o Messias que falou contigo. Imediatamente, ela vai à cidade e convida outros para beber da água viva. Versículo 29, onde nós vamos ver hoje. E esse é o início da aula que nós vamos ver hoje.
Então nós vamos ver do versículo 26 ao 42. Queridos, os versículos 26 a 30 dizem exatamente o seguinte, presta atenção. Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Versículo 26, a revelação de Jesus, que é o ponto máximo, é o clímax desse texto. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que a mulher queria. Também não perguntaram a Jesus por que motivo estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou o seu pote, vai até a cidade e disse para as outras pessoas: venham ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será ele o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram com ela até o ponto onde Jesus estava. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, observa-se que a mulher se mostra rendida ao Mestre. Mostra ter recebido de fato a água viva, o que significa ter passado imediatamente por uma regeneração. Mostra uma visitação do Espírito Santo. Por que eu afirmo isso? Porque a fé, que é o meio para experimentarmos um novo nascimento, é despertada pelo ouvir a palavra de Deus. Essa mulher estava tendo isso com o próprio Deus, presente ali com ela. Por que afirmamos que essa mulher se converteu? Porque o novo nascimento é uma dádiva de Deus ao pecador. Não é obtida por obras, não é obtida por atos de bondade, não é obtida por benesses, não é obtida por favores, não é obtida por pessoas que não têm o pecado, que se julguem não ter pecado. Muito pelo contrário. E essa foi a finalidade de Jesus quando ele foi a Samaria Sicar. Segundo o versículo 4, ele diz: é necessário passar por Samaria. Ele já tinha na sua agenda, ele já tinha dentro da sua onisciência e da sua condição divina, que ele tinha que encontrar com essa mulher e salvar a sua alma e dos seus munícipes. Terceiro, um fato interessante é que essa mulher deixa o seu cântaro. O objetivo dela era pegar água. Isso significa que ali ela está deixando a velha vida, a velha natureza, a humanidade para trás, a vida de pecado. Aquilo não importava mais para ela. Mais importante era esse encontro com Jesus. Quarto, afirmamos que essa mulher se converteu porque as pessoas que ela avisou eram homens, diz o texto. E os homens já discriminavam a mulher, não conversavam com a mulher. Essa mulher não tinha credibilidade. E ela fala: venham. Eu tenho a impressão de que o homem que está conversando comigo é o Cristo. E ela fala de uma forma, ela não chega a afirmar. Uma mulher desconsiderada, pecadora, a julgar pela cultura da época, era uma mulher marginalizada. A vida de adultério que ela levava não lhe conferia nenhuma credibilidade. Então, como lhe deram imediata credibilidade? Como isso pode acontecer? Só uma resposta: a ação do Espírito Santo de Deus, mostrando que ela já estava sendo um canal de bênção, um canal dessa água viva para saciar a sede de outros sedentos. Assim podemos sim afirmar que essa mulher teve ali uma conversão imediata ao Senhor Jesus. E a sua atitude mostra claramente que ela foi, inclusive, preste atenção, a primeira missionária do reino de Deus em Samaria. Isso nos faz ver do que o Senhor Jesus é capaz de fazer na vida de um pecador como eu, como você, meu irmão. O interessante observar aqui é que Jesus também recuperou a sua reputação social. Além de recuperar a sua credibilidade, ele reintegra essa mulher na sociedade. Não esqueçam,
após o encontro com Jesus, ninguém consegue ser o mesmo. Ou somos infinitamente felizes por nos rendermos ao Filho de Deus, ou somos desgraçadamente infelizes por negá-lo, por ignorá-lo, por não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu insisto no significado desse Senhor Jesus com essa mulher samaritana. Jesus, aquele que veio para buscar pecadores. Esse é o encontro, conforme o texto indica, suscitado pelo próprio Senhor Jesus. Está mostrando que a sua finalidade, o encontro máximo da sua agenda é buscar pecadores. Convém que eu vá a Samaria. Jesus, inigualável, o nome que está acima de todo nome. Jesus, o nome pelo qual a mulher renunciou a tudo. Ela renunciou tudo. Ela deixou seu cântaro. Não era mais importante a água. Não era importante se essa água era para o almoço, para o café, para o seu amante. Deixou para trás. E ali ela começa uma nova vida. Mateus 19, 29 diz o seguinte: todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha que texto maravilhoso. É justamente isso que essa mulher fez. E aqui eu queria pedir permissão para vocês, para dar com toda humildade um testemunho pessoal. Veja no vídeo onde eu dou um testemunho da minha vida pessoal. Eu era professor de uma universidade, ensinava disciplinas para graduandos, pós-graduandos, orientava as teses de mestrado, de doutorado. E quando a minha conversão se deu, depois de 10 meses de leitura da Bíblia, então eu posso dizer que fui discipulado pelo Espírito Santo de Deus e que eu procurei a igreja avisando que havia me convertido. Dali, depois daquilo, eu não tinha mais interesse no meu trabalho. Já não tinha mais graça naquilo que era a razão da minha vida. E deixei a universidade para ser um servo do Senhor Jesus. Pecador, mas salvo pela graça. Que após a minha conversão, já comecei a fazer as viagens missionárias com os estudantes universitários. E nós alcançamos mais de 100 comunidades. E com uma tropa de estudantes, cada um trabalhava na sua área profissional. Já plantamos mais de 40 igrejas, alcançamos mais de 100 comunidades, construímos mais de 38 templos. E recentemente, há 2 anos atrás, fomos alcançar uma ilha remota que está ali entre o Maranhão e o Piauí, nos Lençóis Maranhenses. Tem 69 ilhas e só 10 são alcançadas pelo Evangelho. E quis Deus que eu ficasse numa dessas ilhas remotas, onde o Evangelho não havia sido chegado. Não tinha água, não tinha internet, não tinha esgoto, não tinha telefonia. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que Ele é bom. Ele só quer que a gente se disponha. E Ele fez com que, através do nosso trabalho, pela graça dEle, ganhássemos aquela ilha para Jesus. E nós batizamos o líder e a líder daquela ilha para o Senhor Jesus. Hoje tem 25 pessoas congregando e um templo construído onde as pessoas podem adorar Jesus. Então, para isso, eu deixei minha família, eu deixei meu trabalho, eu já era pastor titulado de uma igreja em Belo Horizonte. Queridos, quem conhece Jesus se dispõe. Quem conhece Jesus está disposto a sofrer pelo seu nome. Quem conhece Jesus está disposto a enfrentar qualquer animosidade. Veja o exemplo de João Batista. João Batista não tinha aconchego de uma família. João Batista vivia simplesmente para anunciar a vinda do Senhor Jesus. Ele não tinha o que comer, ele não tinha o que vestir. Hora nenhuma cita que ele tinha uma casa, mas pregava a palavra do Senhor Jesus. E
É no seu nome, no nome de Jesus, que nós devemos proclamar o evangelho da salvação. Isso vem para todos. Está lá em Mateus 28, 18, 20. Assim como essa mulher samaritana fez, que foi buscar seus concidadãos, André foi buscar o irmão dele, Pedro. Filipe foi buscar o seu amigo, Natanael. Esse é o nosso dever, proclamar Jesus. Não temos outra opção após nosso batismo. O princípio de Jesus, já falamos aqui, é discípulo fazendo discípulo. Eu fico feliz de você estar aqui conosco fazendo esse curso, mas eu queria que você não esquecesse que, independente de qualquer estudo, você tem um chamado. Você tem um chamado de anunciar e trazer pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Jesus é que nós somos reconectados com o Pai. Em Jesus que nós temos condição de orar e nossas orações serem aceitas por Deus Pai poderoso. A lista de servos e servas de Jesus, que quando conheceram Jesus se tornaram arautos do Evangelho, é uma lista enorme. Porque esse é o princípio do chamado de Jesus. Então eu te peço, se espelhe na história de Jesus com essa mulher samaritana. Veja a bondade, o amor de Jesus que ele teve com ela, ele tem conosco. Bem, um aspecto interessante é que essa mulher vai à cidade e traz muitos homens para conhecer Jesus. Agora presta atenção, os seus discípulos foram à cidade comprar alimento, está lá no versículo 8, e pelo visto, esses homens não avisaram na cidade, só o Filho de Deus, o Messias, está ali próximo ao poço de Jacó, está na entrada da cidade, não falaram isso. Prestaram atenção. Talvez quiseram poupar o mestre de mais um trabalho de atender multidão. Ou talvez sua preocupação era só com a comida, com a fome, com o alimento. Fome essa que o mestre avisou, que a principal fome dele é fazer a vontade do Pai que está no céu, que era justamente curar, sarar, acolher, salvar. Esses homens foram à cidade buscar comida. E essa mulher samaritana foi buscar almas sedentas para beber da água viva. Esse, queridos, é um exemplo muito grande para nós, até o dia de hoje. Bem, no versículo 39, está claro que foi por conta do testemunho dessa mulher samaritana. Ela diz, ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos samaritanos creram em Jesus, a ponto de pedirem para Jesus, fica conosco. E Jesus, bondoso, amoroso, ficou em Sicar 2 dias, obviamente ensinando, pregando, falando do reino. E nesses 2 dias, muitos outros da cidade creram em Jesus, houve um avivamento naquela cidade. E eles falam no versículo 42, nós cremos agora porque nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que coisa maravilhosa. É impossível, queridos, desconsiderar essa boa nova. É impossível não se curvar à história de Jesus, o Filho de Deus, que veio para nos dar vida. É impossível alguém conhecer essa história e continuar inerte a essa verdade. E você tem a oportunidade de conversar isso na sua rua, no seu trabalho. Porque essa história é uma história que traz sobre si algo sobrenatural. Ao ser pregado, o Espírito Santo age no coração daquele que está ouvindo. Não pregar o Evangelho é um desserviço ao reino de Deus. É banalizar o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz. Quem se cala e não anuncia, não percebe que os campos estão favoráveis, como Jesus diz. Quem cala e não prega a palavra da libertação do Evangelho, a salvação em Jesus Cristo, não tem noção, como fala no versículo 35,
de que os campos hoje estão brancos. Quem são os campos? A minha família. Os campos, as pessoas da minha rua. Onde que os campos estão brancos? Nos meus trabalhos. Os campos brancos estão junto das pessoas que estão atordoadas, sofrendo com depressão, com desemprego, com o transtorno que essa pandemia está nos trazendo pessoas com depressão, pessoas enlutadas. Esse cenário é a prova de que os campos estão brancos, que Jesus se refere. É a oportunidade de ceifar pela pregação da palavra de Deus. E a Bíblia deixa claro que é no sofrimento, que é na tribulação, que o evangelho do Senhor Jesus aparece como um bálsamo para trazer paz, para trazer segurança. Jesus nos ensina que evangelizar não é para nós uma opção de vida, mas o próprio sentido da nossa vida. Porque por várias vezes ele nos manda ir e pregar o evangelho. João capítulo 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então cada crente é um enviado para a seara, para a ceifa de campos que estão brancos. Queridos, uma coisa que a gente aprende nesse texto é que as barreiras das indiferenças, das inimizades entre esses judeus e samaritanos e qualquer outro tipo de barreira cai por terra onde o evangelho da salvação chega, onde Jesus chega. É importante observar que os samaritanos não quiseram somente ouvir, mas receber Jesus, hospedar Jesus. Eles queriam ter comunhão com Jesus. Atitude bem diferente das nossas hoje em dia. Vamos ser realistas. Nos satisfazemos somente com o sermão dominical. Não temos comunhão com nossos irmãos de igreja. Não temos comunhão com as pessoas que congregam conosco. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, como é que eu vou poder ter comunhão com Jesus? E Jesus está nos ensinando justamente o que ele vai nos pedir lá na frente. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: permanecei em Jerusalém até que sob vós deixe o Espírito Santo. Então, a partir daí, vocês vão ser minha testemunha em Judéia, Jerusalém, Samaria. Ele se refere a Samaria, mostrando que Samaria é importante para ele. Está na agenda da salvação dele. E que de Samaria a gente possa ir até os confins da terra. Aqui Jesus está mostrando de novo que Samaria era propósito dele. Passar por Samaria era propósito de Jesus. E não percam o que Jesus está ensinando para mim e para você. Eu espero que você possa até assistir essa aula de novo. Divulgue nosso canal, participe das nossas aulas, tire dúvidas e pegue essas aulas, melhora e ganhe alguém para Jesus. Começa um curso de discipulado e quando alguém se converter, só anuncia para a gente. A gente quer louvar o Senhor com essa tua atitude. Queridos, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Fique em paz e que o Senhor te acompanhe sempre. Amém.